Olá, hoje, quinta-feira, 6 de junho, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 15. Mas quero ler aqui 3 versículos apenas, o 8 e o 9 e o 11. Caríssimo, São Paulo está falando para Timóteo. A palavra de Deus está falando para mim e para você. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Então aqui São Paulo continua exortando Timóteo a pregar sobre a ressurreição, que é o que Jesus vem fazendo no evangelho que a gente está meditando. Mas perceba, olha esse versículo, merece fé esta palavra, ou seja, merece que a gente acredite. Se com ele morremos, com ele viveremos. E morrer a cada dia, no gastar-se pelo outro, no gastar-se por Deus. Porque muitas vezes no nosso dia, a gente dá 2 horas para a rede social. A gente passa 2 horas no Instagram ao longo do nosso dia. Mas a gente não tem coragem de entregar 25 minutos para rezar um terço. Um terço rezado com concentração, com diligência, dura 20 minutos. Um rosário, pouco mais de 1 hora. A missa diária dura 45 minutos, 30, 45 minutos. Mas muitas vezes a gente está cansado para fazer as coisas que nos aproximam de Deus. Mas passa 2 horas na frente da televisão vendo um jogo de futebol. Não que essas coisas não sejam legítimas, elas são. Mas, quando a gente coloca em paralelo com as coisas de Deus, a gente percebe que muitas vezes a gente não está cansado para fazer coisas que não nos edificam. Mas a gente está muito cansado e a gente não prioriza fazer aquilo que vai construir a nossa vida de oração, por exemplo, a nossa relação de intimidade com Deus, que vai nos aproximar de Deus, a leitura de um livro que edifica a nossa alma, que edifica a nossa espiritualidade, que nos conduza a perto de Deus. A realização de uma oração mesmo, pessoal, individual, particular, quer seja o terço, o rosário, um ato devocional. Isso tudo é morrer para com ele viver. Morrer com ele. O abandonar o celular na hora da refeição para ser uma presença atenta, vocacional, olhar no olho de quem divide uma refeição com a gente. Tomar café da manhã olhando no olho de quem está tomando café da manhã com a gente, almoçar ou jantar, olhando no olho e abandonando o celular, fazendo com que aquela pessoa se sinta importante no nosso trabalho, sendo leal, entendendo que o grupo é muito maior do que o indivíduo, né? A instituição a qual eu faço parte, ela é muito maior do que eu, porque eu vou passar. E assim é na igreja. Tudo isso é morrer com Jesus para com ele viver. Isso aqui é a pregação da ressurreição. Quanto mais eu me gasto,
para o outro, pelo outro, por amor a Jesus, eu estou morrendo com Jesus, para com ele viver. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Com ele reinaremos. Participaremos com Jesus do reino dos céus. Mas esse com ele reinaremos também diz respeito ao domínio. Se ficamos firmes com Jesus, reinaremos sobre a nossa família. Reinaremos sobre o nosso trabalho, o nosso ofício, o nosso ser útil na vida profissional, o serviço que a gente presta. Se com Jesus ficamos firmes, reinaremos em todas as áreas e aspectos de nossa vida. Reinaremos em todas as circunstâncias de nossa vida. Ou seja, alcançaremos a excelência para a qual nós somos feitos. Nos afetos pessoais, na vida profissional. E mais do que isso, porque a vida não se encerra na materialidade. Com ele reinaremos no céu. Mas, se nós o negamos, também ele nos negará. Nós não podemos ter vergonha. E por isso São Paulo vai dizer para mim e para você: empenha-te em apresentar-te diante de Deus como um homem digno de aprovação, como operário que não tem do que se envergonhar, mas expõe corretamente a palavra da verdade. É o não ter medo de ser excluído, é o não ter medo de ser rejeitado, é o não ter medo de ser ridicularizado, é o não ter medo de ser motivo de chacota, de gracinha, de piada, de julgamento por causa da palavra de Deus. Porque como São Paulo fala na palavra, as nossas mãos podem ser até algemadas, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela alcança o que ela tem que alcançar, que é o coração do homem, para que a gente aprenda, e não somente aprenda, não somente a nossa inteligência apreenda, mas o nosso coração faça a gente viver. Nascemos e jamais morreremos. Por quê? Porque somos discípulos daquele que venceu a morte para nos garantir a eternidade junto dele. Se com ele morremos, se com ele nos gastamos, se com ele nos esforçamos, se com ele não renunciamos ao esforço prolongado, se com ele perseveramos no amor e no serviço, com ele viveremos. Se ficamos firmes com eles, com ele, Jesus, com ele reinaremos. O evangelho de hoje, Marcos capítulo 12, versículos de 28 a 34. Um mestre da lei pergunta qual é o primeiro de todos os mandamentos e Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Ou seja, o Senhor sintetiza os mandamentos nesses dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos de trás para frente? O amor próprio, o amar a si mesmo, a gente deturpa, porque a gente quer o conforto. Então eu pergunto, o que era amor, amar a si mesmo? Comer um pote de doce de leite, que por exemplo eu gosto muito, ou treinar todos os dias para ter saúde? Comer comida que não vai inflamar o meu corpo. Quando eu amo a mim mesmo, quando eu falo de mim, eu estou falando de você. Quando nós nos amamos, quando eu amo a mim mesmo, quando eu ofereço alimentos que me dão saúde e renuncio a alimentos que vão inflamar e adoecer o meu corpo? Quando eu tiro o meu corpo da inércia, da preguiça e faço atividades que vão desenvolver, fortalecer, me dar rigidez física e, consequentemente, me dar saúde? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o nosso amor é mau. E quando a gente precisa transformar o nosso mau amor num bom amor. Então, amor próprio não é comer um pote de doce de leite inteiro para gerar um conforto para si mesmo, mas é para gerar um desconforto de renunciar a um pote de doce de leite e comer uma comida que te dê saúde.
de renunciar à preguiça, de ficar parado e abraçar a atividade física, uma caminhada que vai te promover saúde. E aí, com esse amor bom, a gente ama o outro. Amar é querer bem. Amar é querer o bem do outro. E isso se materializa através dos nossos gestos, muito mais do que das nossas palavras. Então é fazer o que é certo em detrimento de fazer o que é confortável e conveniente. E amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus, inclusive sobre nós mesmos. Amar a Deus mais do que amar a nós mesmos. Amar a Deus mais do que as nossas conveniências. Amar a Deus mais do que a nossa preguiça de ser e de fazer o que tem que ser feito, de ser quem a gente deve ser. Dar a Ele o tempo que lhe é necessário. Dar a Ele não o que nos sobra, mas as nossas grandes riquezas, os nossos grandes tesouros. Isso leva tempo, requer consistência, virtude, que se dá por meio da perseverança. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.